Sejam bem-vindos ao podcast Educação. Eu sou a Emily. Eu sou a Thaísa. Nós somos mães, amigas, educadoras, entusiastas por uma educação diferente, mais humana, mais afetiva. Estamos aqui falando para professores, pais, educadores e qualquer pessoa que se sente responsável por alguma criança. Hoje nós vamos falar continuidade no nosso vídeo sobre eletrônicos. Nós vamos continuar, mas nesse episódio falando só sobre jogos eletrônicos, né? Jogos, sejam eles no Xbox, PlayStation, todos esses videogames, seja no computador, seja no tablet, seja no celular, porque a criança tem essas múltiplas, né, possibilidades de jogar. Então, gente, eles gostam muito, né? Eles acham divertido, é um tempo de passar o tempo. É legal porque alguns jogos permitem uma interação entre amigos, então assim, é uma questão legal muitas vezes. Eu vejo meus filhos jogando com os amigos da escola, né? Eles fazem uma videochamada e ficam no mesmo jogo. Então, essa interação é legal, mas permite uma interação com pessoas de fora também. Então, isso a gente vem mais uma vez na orientação. Orientar, deles não colocarem o nome verdadeiro. Até hoje em dia, os jogos, eles não permitem mais que a criança coloque o nome dela. Isso é legal. Tem nomes fakes. Tem nomes fakes, assim, eles não aceitam, né, que seja um nome, mesmo que não seja o nome da criança. Se ela coloca lá Maria da Silva, não é o nome dela, mas o jogo não aceita, né, porque é um nome de pessoa. Então tem que ser um apelido, um nome que não é de pessoa, assim. Então isso é legal, os jogos têm tido essa preocupação, digamos assim, mas nós temos que continuar com essa preocupação. Então o jogo, ele está acessível. Então a gente pensa, não é só a criança mais velha, tem criança mais nova também. Tem criança mais nova jogando, 3, 4, 5 anos. Porque cada vez mais também essa indústria de jogos tem tido olhares, porque se essa criança mais novinha, ela tá ali tendo acesso ao dispositivo, eles vão criar jogos para todas as faixas etárias. Sim. E esses jogos, eles vêm com uma veste, muitas vezes, linda, de uma questão pedagógica para as crianças menores, né? Então, o pai e a mãe fica com a consciência tranquila de que tá colocando a criança ali, a criança fica 3, 4 horas no joguinho pedagógico. Então, assim, a gente não pode esquecer que é uma indústria, né? E que essa indústria, ela visa o lucro. Ela não visa o bem-estar da criança, não. O quanto a criança vai se sentir feliz e vai ter suas habilidades desenvolvidas jogando. Eles estão ali para ganhar dinheiro. Vai caber a nós identificar nessa indústria o que é legal e o que vai fazer bem, né? O que vai trazer bem-estar, vai desenvolver habilidades, vai trazer essa interação, que são coisas super bacanas, e o que não vai fazer bem, que não faz sentido para nossa criança. Exatamente. E mais uma vez, ela vai precisar de acompanhamento, de qual jogo baixar, né? Por exemplo, aqui em casa a regra é eu não deixo o jogo violento. Então eles sabem que se for jogo de atirar, de matar, de guerra, de luta, eu não deixo. Então eles meio que já sabem. Então às vezes eu falo assim, o André tá jogando muito com um amigo. E aí eu falo, mas hoje você não tá jogando com fulano. Ah não, mãe, porque ele tá jogando aquele jogo que você não deixou jogar. Então assim, ele já sabe. E eu fico acompanhando, né? Porque realmente alguns jogos violentos, eles geram mais agressividade na criança. Geram aquele poder de que eu posso tudo. Porque no jogo, gente, ele dirige, ele mata, ele atropela, Então, assim, e no jogo ele pode tudo. Tudo. Não existe lei. Não existe lei. Não existe lei de ação e reação, não existe leis civis, não existe lei nenhuma. Então, assim, Thaísa, tenho essa norma, né, pelo menos com eles, dos jogos violentos. Eu realmente não deixo. Mas outros jogos, eu acho que são jogos até que a gente pode ensinar alguma coisa. Então, aí que tá. Construtivo. Claro, como a Emily falou, é uma indústria. Todo jogo, ele quer vender alguma coisa pro seu filho. E quanto mais ele vai se desenvolvendo, mais ele quer comprar. Então, tem que ter esse cuidado. É o seu cartão de crédito que tá lá. Então, cuide. Para ele comprar, ele precisa da sua autorização. Né? Não deixe lá liberado, por mais que você tenha uma condição de vida boa, que possa prover isso para o seu filho, né? Não deixe lá o cartão liberado para ele comprar o que ele quiser, porque a gente sabe que o consumismo gera
mais ansiedade. Ele comprou uma coisa aqui, depois ele quer comprar outra, que ele quer. Isso vai um ciclo. Então tem que ter esse cuidado. Então reflete com a criança. Mãe, eu quero comprar esse negocinho aqui, porque o jogo tem vários itens, né? Mãe, eu quero comprar esse, né? Aí eu vou refletir, mas por que você quer comprar? Qual é o valor? Vale a pena? Não vale a pena? Aí tá, não, mãe, eu quero, vale a pena e tudo mais. Comprou. Aí chega no outro dia, ele quer comprar outro. Aí fala assim, meu filho, mas já comprou ontem? Vai comprar hoje de novo? Mas por quê? Aí ele fala assim, não, então põe uma regra, um por semana só. Ou põe um limite. Você pode gastar R$ 30 com um jogo por mês, sabe? O que eu acho que a gente tem que ter esse olhar de que, ok, é bom para a criança, pode estar fazendo bem para ela, ela gosta nesse momento, mas ela precisa de acompanhamento. Né? E ela precisa de limite. E é muito importante a gente pensar nesse sentido que esse momento de desenvolvimento infantil é um momento em que ela está trabalhando toda uma maturação cerebral, novas conexões, né, acontecendo a todo momento, e o quanto muitas vezes essas questões dos jogos influenciam, porque se a gente tem apenas um tipo de estímulo, quantas áreas do nosso cérebro e do nosso desenvolvimento podem estar sendo prejudicadas. Então, tudo precisa ter doses, né? A gente precisa pensar isso em tempo, em prazo, para que a nossa criança ela não se limite, para que nós não limitemos o desenvolvimento dela só em um aspecto. Porque, como a gente está falando, pode muito bem desenvolver e ser super legal, né? O jogo para vários fatores, mas são muitos estímulos. Então, são estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos de, que nem você falou, estímulos sociais de contextos que às vezes são irreais. Né? Que não fazem o menor sentido. É, que eles jogam com uma pessoa que está na Coreia, que está no Japão, que está nos Estados Unidos. Então, assim, para nossa geração, isso é totalmente louco, que a gente não tinha esse contexto, né? Para nós é difícil compreender. Mas a gente entender, igual você falou, de desenvolvimento, o quanto isso vai afetar o desenvolvimento dele. E o quanto, gente, às vezes fala assim, mas ele só quer jogar. Ele só vai querer jogar. Do mesmo jeito que às vezes a gente só quer assistir, que a gente só quer comer, que a gente só quer mexer no celular. Se a gente fala assim, mas deixa um pouco o videogame, vai andar de bicicleta. Mas ele não quer. Não, mas quantas vezes não quer? Você foi andar de bicicleta com ele? Claro que ele não vai querer, gente. Desliga aí, vamos pra piscina. Às vezes a gente vê a criança que tá num clube, tá num resort e a criança não tá na piscina porque ela tá com o celular jogando na cadeira. Então, assim, às vezes a gente tem que virar e falar, não, agora chega. Já jogou 2 horas hoje, agora vai. Tem que ter uma atividade, tem que ler, tem que fazer uma atividade física, tem que sair um pouco, nem que seja andar na grama, respirar um pouco, sabe? Porque se a gente deixar por conta deles, eles querem jogar o dia inteiro. Eles querem ficar no eletrônico o dia inteiro. Igual você falou, é muito estímulo, gente. Experimenta. Eu fiz esse teste esses dias. Experimenta entrar num jogo. Minecraft, que é na moda. É super inteligente aquele jogo, né? É como um Lego virtual. Né? O Lego, eu sou fã do Lego, adoro o Lego, mas é um Lego virtual. Gente, eu fiquei tonta de ver aquilo, porque é muito estímulo, e eles andam e giram a câmera ao mesmo tempo, e eu fiquei tontinha. Então, quer dizer, para a nossa geração, gente, a gente não está habituado a receber tanto estímulo, e eles já desde pequenos expostos a esse estímulo, então a gente tem que ter esse cuidado, esse estímulo o dia todo. E quais as consequências a médio e longo prazo que isso pode ter, né? Então, nesse termo de desenvolvimento, de conexões cerebrais, mas também no desenvolvimento físico e motor, né? Porque eles estão ali super desenvolvidos nisso aqui, né? Só nos dedinhos. O desenvolvimento físico como um todo, sentados, uma postura, desconfortáveis. O olho, né? Exatamente. Quanto a gente já fez uma observação sobre isso. O número de crianças atualmente com problema de visão surreal em comparação com gerações anteriores. Dor de cabeça que às vezes a gente não acha causa, é exposição à tela também. E muitas vezes isso começa de pequenininho, como a gente comentou, com esses jogos mascarados aí, com essa roupagem pedagógica. E aí, mais uma vez, a gente traz para a responsabilização dos adultos. Qual é o objetivo do tempo que a sua criança passa, né, com o eletrônico?
qual é ali a desculpa que você está dando. Você está com ela, você está no momento em que vocês estão aprendendo alguma coisa juntos, é um momento de lazer, você está simplesmente entregando para se livrar um pouquinho e sem julgamento, porque todo mundo já fez isso ou ainda vai fazer isso, mas assim, a gente não pode se eximir da responsabilidade disso, então que a gente faça pelo menos conscientemente. Consciente. Então hoje eu vou dar o celular porque eu preciso de 1 hora ali para terminar uma coisa, e vai ter consequências. Porque ele vai chorar quando eu precisar tirar, Sim. ou ele vai querer jogar isso depois de novo. Então, assim, todas essas questões, e aí eu ainda adianto uma questão que eu acho muito séria: exposição. O quanto a criança se expõe. Mesmo a gente tendo alguns jogos que tem todas essas cautelas, né, como você colocou, a gente ainda tem muita exposição das crianças através dos jogos. Sim. Porque muitas vezes permitem que eles tirem foto de si mesmos, né? Permitem que eles usam nomes ou informações, inclusive, de onde moram, da escola que estudam. Então, quanto as crianças podem estar vulneráveis se não tiverem orientação e acompanhamento. Gente, tem muito... Eu vejo uma comunidade de pais que entra nesse meio, né? Tem pai que tem perfil no Roblox, no Minecraft, que joga junto com a criança. Então, assim, se faz sentido para você, né? Faça. É um momento de lazer que você tá com seu filho, com a sua filha. Ótimo, não vamos falar que é prejudicial o jogo, até porque a gente não vai evitar ele. Nós não iremos evitar. Em algum momento a criança vai querer, ela vai buscar, ela vai ter contato, até porque ela ouve os amigos falando. Então, assim, torne isso um momento que pelo menos tenha acompanhamento. Se você não tem tempo de jogar com seu filho e tudo mais, mas pelo menos acompanhe. Dê uma olhadinha, não deixe ele baixar vídeo sem a sua autorização. Você trabalha o dia todo, tá fora? Não, então baixar vídeo só quando eu estiver em casa. Baixar aplicativo, jogo, só quando eu estiver em casa, sabe? Ter esse cuidado, gente, para o seu filho ver que ele tem acompanhamento, que você está olhando para ele, porque muitas vezes a carência afetiva leva a criança a buscar afeto no jogo. Buscar afeto no jogo, e aí ela começa a conversar com pessoas estranhas, ela começa a se expor, porque muitas vezes ela está buscando o afeto que ela não tem dentro de casa. Então, acompanhe, mais uma vez, como a gente falou para finalizar o nosso vídeo de hoje, como nós falamos no vídeo sobre os eletrônicos, né? Eles são crianças da era digital, digamos assim, mas eles precisam sim de acompanhamento, eles precisam de carinho, eles precisam de afeto. Então, tenha esse acompanhamento, tenha esse cuidado com quais os jogos, né? Nesse específico vídeo dos jogos eletrônicos, quais os jogos eletrônicos que o seu filho está tendo acesso. Dá uma olhadinha, dá um Google aí, pega o nome os nomes são bem difíceis muitas vezes, pega o nome, dá um Google, você tem uma ideia de que tem nesse jogo a conversa com a criança. É mais uma vez um momento de diálogo. De conexão. De conexão. Filho, que jogo é esse? Por que ele gosta? Por que você gosta? O que você faz nesse jogo? Né? Mas qual é a parte que você mais gosta do jogo? Então, assim, gente, é um momento e a criança vai gostar. Vai, porque eles sentem que nós estamos importando com o que eles gostam. Nós estamos realmente entrando no mundo deles. Então, acho que para a nossa reflexão de hoje, né, nós vamos fazer mais um vídeo sobre esse assunto, dando continuidade sobre redes sociais. Então, esse foi sobre jogos eletrônicos. Então, continuem aí a saga, né, do assunto com a gente, compartilhem, curtam e mandem pra gente a percepção de vocês sobre esse assunto também. Até mais!